Olá, quero saudá-los com a paz do Senhor. Vamos ler Juízes capítulo 10? Oi, gente, olá, quero saudá-los com a paz do Senhor. Eu sou a evangelista Patrícia, eu tenho o meu canal no YouTube, tenho o meu canal no Insta, tenho o meu canal no Face, tenho o meu canal no Quai, né? E quero aí estar com vocês comentando a respeito de Juízes capítulo 10. Nesse capítulo 10 aqui, nós temos dois juízes, Tola e Jair. E depois entra um pouquinho em Jefté aqui, né? Mas nós vamos... A história de Jefté vai continuar no capítulo 11. Que o Senhor possa nos dar sabedoria e entendimento para aprendermos mais um pouquinho da palavra do Senhor. Nós sabemos que Abimeleque deu muito trabalho, né? Gente, que homem ruim, né? Abimeleque tem coragem de matar os 70 irmãos para pegar o poder, né? E aqui, que o Senhor Deus possa nos dar sabedoria. Deixe o seu comentário, o seu like, compartilhe. Isso é muito bom, tá? E também, assim, me ajuda a estar pregando a palavra do Senhor. Aqui, gente, depois de Abimeleque, um homem de Issacar, chamado Tolá, tem acento no A, então é Tolá, né? Eu falei até Tola, esqueci. Filho de Puá, filho de Dodô, levantou-se para libertar Israel. Ele morava em Samir, nos montes de Efraim. E liderou Israel durante 23 anos. Ele foi juiz em Israel durante 23 anos. E depois ele morreu. Aí entrou outro juiz. Entrou o juiz chamado Jair. Eles lideravam politicamente. Eles eram considerados juízes menores. Depois de Jair, depois de Tolá, veio Jair, lá de Gileade, que liderou Israel durante 22 anos. Ele teve 30 filhos que montavam 30 jumentos. Vai gostar de ter filho assim? E eles tinham autoridade sobre 30 cidades. Como se diz, eu entendo que cada um olhava uma cidade. As quais até hoje, até o dia que foi escrito a palavra de Deus, né? Eu não sei se depois teve, né? Mas aos quais até hoje são chamados povoados de Jair. E ficam em Gileade. Quando Jair morreu, foi sepultado em Calmon. Então, juntando o tempo que Tolá e Jair ficaram sendo juízes, eles tiveram 45 anos de paz. Aqui foi tranquilo e tudo. Só que tem que o povo estava sem líder e o povo vai, mais uma vez, o povo se corrompe. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, serviram aos Baalins, às imagens de Astarote, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos Amonitas, aos deuses dos Filisteus, e como os israelitas abandonaram o Senhor Deus. Nossa, eles abandonaram o culto ao Senhor, o culto a Deus. Quantas pessoas abandonam? Oi, querida, tá aí sempre comigo, né? Beijo no coração, minha amada Rosemary. Que o Senhor te abençoe com toda a sorte de bênção. Hoje eu estou lendo o capítulo 10 de Juízes, tá? Ontem eu até falei errado na live de ontem. Então, Silvana Fernandes, beijão, saudade de você, depois não viu mais. Juízes 10. O que aconteceu? A paz do Senhor, minha linda. O que aconteceu aqui no capítulo 10? Aqui, o povo de Israel, eles foram governados por dois juízes, Tolá e Jair. Tolá, ele liderou durante 23 anos, ele liderou Israel. E depois
que Tolá morreu, aí veio Jair e liderou 22 anos. Ao todo, eles tiveram 47 anos de paz. Que eu acho assim interessante que sempre, quer ver, o Jair, ele veio de Gileade. Deixa eu só confirmar se o outro veio de Gileade. Ele morava em Samir, nos montes de Efraim. Depois que esses dois juízes morreram, Deus abençoe sua vida. Obrigada aí pelo carinho de estar comigo. Aí, gente, mais uma vez o povo caiu. Gente, como que Deus abomina a idolatria? Infelizmente, amanhã na nossa cidade vai ser um dia de idolatria, né? É feriado aqui, feriado em BH, e assim, é culto total a deuses de letra minúscula, deuses feito por mãos de homens, né? E o povo vai cultuar essa imagem. E Deus é totalmente contra isso. O Senhor é totalmente contra a idolatria. Olha aqui para vocês verem quando Deus fala, olha. Quando Deus fala aqui no Juízes capítulo 10, 6. Mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Serviram aos Baalins e às imagens de Astarote, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos Amonitas, aos deuses dos filisteus. E como, gente, os israelitas abandonaram totalmente o culto a Deus. Será que nós estamos abandonando totalmente o culto a Deus? Será que estamos cultuando ao Senhor? Eles aqui abandonaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra o povo de Israel, e Deus entregou o povo de Israel que abandonou a Deus nas mãos dos filisteus. Eles já não prestavam mais culto, né? E entregou nas mãos dos filisteus, nas mãos dos amonitas, que naquele ano eles foram humilhados, eles foram oprimidos, porque eles abandonaram o culto ao Senhor Deus. Durante 18 anos eles foram oprimidos. Eles foram oprimidos os amonitas também atravessaram o Jordão para lutar contra Judá, contra Benjamim, contra a tribo de Efraim. E grande angústia dominou esse povo, grande angústia. Então, quando o povo viu que eles estavam angustiados, que eles estavam sendo oprimidos, eles clamaram ao Senhor, eles falaram assim, ó Senhor, temos pecado contra ti, pois abandonamos o Senhor nosso Deus e prestamos culto a outros deuses. Aí o Senhor falou com eles assim, olha, quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os maonitas os oprimiram e vocês clamaram a mim, eu os libertei. Toda vez, você pegar o livro de Juízes, você vai ver que toda vez que eles clamavam ao Senhor, o Senhor os libertava. Mas Deus falou assim, e mesmo assim vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses. Por isso, dessa vez eu não vou livrar vocês. E clamem aos deuses de vocês, esses que vocês andam servindo aí, peça para eles. E eles ficaram muito apertado mesmo. Porém, os israelitas disseram ao Senhor, ó Senhor, nós pecamos, faz conosco o que achares melhor, mas te rogamos, livra-nos agora. Então eles se desfizeram, né, dos deuses estrangeiros que havia entre ele e voltaram a prestar culto ao Senhor. E ele não pôde mais, Deus não pôde, como um pai, né, que Deus... É igual a gente mesmo, quando a gente castiga o filho da gente, que a gente fica assim, angustiado. Deus também, quando ele corrige um filho dele, ele fica angustiado, né?
Deus se entristece, Deus não se alegra com a correção de um filho, não. Quando é que eles abandonaram os deuses estranhos, os ídolos, e aí o Senhor, ele não suportou o sofrimento daquele povo, do povo israelita. Quando os amonitas foram convocados e acamparam em Gileade, os israelitas reuniram-se e acamparam em Mispá. Os líderes do povo de Gileade disseram uns aos outros. Eles falaram, né? Como se diz. Porque eles estavam sem líder. E eles estavam precisando de líder. Depois de Jair, não apareceu juiz nenhum. Aí eles falaram assim, os líderes de Gileade disseram uns aos outros, quem iniciar o ataque contra os amonitas será chefe dos que vivem em Gileade. Oi! Só um minutinho, aí deixa eu encerrar aqui. Aí o Jefté entrou no meio. Que nós vamos, meu marido tá me chamando lá, tem que parar. Eu vou lá. E aí Jefté, o gileadita, que era um guerreiro, foi expulso do meio do povo dele. Que nós vamos continuar no capítulo 11 amanhã. Beijo, beijo, beijo. E Deus abençoe você.